Já imaginou você realizar um trade de mais de 50 vezes o risco em poucos minutos? Parece algo até hilário, né, ouvindo isso, mas a verdade é que eu realizei esse trade essa semana e melhor, não sozinho, mas ao vivo com centenas de alunos, como você pode conferir os resultados deles, fazendo 5 mil, fazendo 4 mil de lucro, tendo os resultados grandiosos, realizando mais de 3.500 pontos. Olha quanto surf, quanto resultado aqui na tela deles que fizeram junto comigo, porque eu antecipei cada detalhe, tudo que o mercado desenhei o que estaria fazendo, mostrei a configuração, expliquei, mostrei como eu estava conduzindo essa operação, então tudo de maneira detalhada. E no vídeo de hoje você saberá todas essas técnicas e conhecimento que eu utilizei para que isso fosse possível, para você conseguir começar a aplicar nas suas próximas operações e ter resultados muito melhores. Então sejam muito bem-vindos ao Destrinchando Operações #6. E lembrando, antes da gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida se você gosta dos meus conteúdos, pois assim incentiva eu cada vez mais trazer o conhecimento aqui de qualidade de forma gratuita para te ajudar. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, bora pro gráfico. O mini índice se encontrava dessa seguinte forma, trabalhando um fluxo de alta. Até que a gente pode conferir que ele capturou a liquidez que a gente havia desses topos aqui. Ou seja, após capturar essa liquidez, o mercado tende a andar para o lado oposto da sua captura. Então, como ele capturou a liquidez desses topos aqui, mas o que é uma captura de liquidez? É o posicionamento de stops de uma grande massa. Então, se a maioria opera suporte e resistência, análise gráfica simples, entende que isso daqui é um ponto de resistência. Quando o mercado chega nesses pontos aqui de resistência, ela vende e posiciona o stop loss acima desses topos. E aí, após isso, quando o mercado perde essa região, muitos stops são acionados e aí eles têm a contraparte necessária para abrir suas posições, porque stops de vendas são compras. Então, após acionar esses stops, eles conseguem bastante compras nessas áreas para poder realizar suas grandes posições de vendas que os institucionais, os fundos, os grandes players que operam com bilhões precisam. E aí, simplesmente ao trabalhar o seu movimento de queda, a gente visualiza que também ele capturou liquidez dos fundos, exatamente dessa estrutura aqui. E aí, a partir daqui, a gente já consegue começar a observar uma estrutura que eu já abordei vários vídeos aqui no canal falando sobre ela. Você já consegue identificar? Bom, essa estrutura daqui ela é conhecida por reacumulação de Wyckoff. Se trata de uma captura primeiro em cima, depois uma captura embaixo para seguir continuidade do seu movimento da tendência que ele vem trabalhando. Vinha trabalhando um movimento de alta, realizou a captura primeiro em cima, depois captura embaixo para seguir no movimento de alta. E claro que o Wyckoff detalha cada termo que a gente tinha dentro disso, então tem preliminar supply, buy climax, automatic reaction, secondary test, uptrust action, shakeout, last point support. Então tem cada fase A, B, C, D, tem todo o detalhamento. Se você quiser se aprofundar em Wyckoff, tem alguns vídeos aqui no canal eu abordando sobre essa teoria, então estude mais lá, acompanhe aqui no canal, porque aqui o canal é sobre gráfico. Você quer dominar a leitura gráfica, mas para que eu vou dominar gráfico? Porque gráfico é a forma melhor de você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não é com fundamento, não é com gráfico. Por quê? Porque é o gráfico nada mais é do que o histórico de movimentação dos preços. E o que faz você ganhar ou perder? O preço indo a seu favor ou o preço indo contra você, seja na alta ou na baixa. Então, a forma de você ler o gráfico é a forma mais precisa que você tem de limitar prejuízos curtos em momentos que você estiver com a leitura errada e ganhar muito em momentos que você estiver com a leitura certa. Afinal, é isso que eu estou diariamente te ensinando. Eu não ensino vocês, os meus alunos, a serem perfeitos. Eu ensino a serem lucrativos. E apesar de eu ter uma assertividade, uma performance grotesca baseada na técnica que eu opero e a experiência que eu tenho com ela, nas últimas 4 semanas a minha assertividade foi maior de 90%, maior de 95% e com um risco-retorno médio de mais de 10 vezes. Essa operação daqui jogou um negócio lá em cima. Eu acho que chegou até ficar mais de 20 vezes o risco-retorno médio de cada operação. Ou seja, além de uma alta assertividade, uma alta lucratividade. Ou seja, a maioria das pessoas que você talvez já acompanhe, trade e tudo mais, eles querem te mostrar a perfeição. Eles têm uma vida perfeita, é tudo de luxo, eles nunca perdem dinheiro, acertam sempre, são gênios. Só que eu não tô aqui para te mostrar essa imagem. Eu poderia já gastar dinheiro, sei lá, alugando uma Porsche, fazendo isso para ficar fazendo mexendo, só que, cara, eu não quero chamar a sua atenção dessa forma. Eu quero te chamar com conhecimento, com resultado, mostrar que é isso que vai te dar resultados melhores. Então, assim como eu acerto, eu posto, eu quando erro também posto. Afinal, eu opero ao vivo todo dia há mais de
um ano, então não tem nem como esconder. Meus alunos estão ali sempre vendo minhas operações, tudo que eu estou fazendo. Eu compartilho tudo de forma antecipada na minha sala, a sala exclusiva para mentorados. Então assim, não tem nem o que esconder. Então tem muito cara aí que você às vezes até acompanha que é só bate take. Nunca você viu uma perda do cara. E isso não existe, tá, galera? Todo o trade, o que acontece? Cara, você não quer tomar stop, é só você não pôr, entendeu? Só que assim, se você não trabalhar com stop, você vai chegar uma hora que você vai perder todo o seu capital, porque você não consegue limitar seu prejuízo. Eu não tenho problema em tomar stop, só que eu quero que quando eu estiver errado, quando eu tomar stop, eu perca o mínimo possível, para que a matemática trabalhe a meu favor, e mesmo em momentos que eu estiver performando muito mal, eu ainda assim feche positivo. E isso sim é consistência. Eu não quero ser perfeito, eu quero ser consistente. Você quer ser perfeito, acertar todas as operações e do começo ao fim? Claro, todo mundo quer, mas isso é utópico, isso não existe. E quando você entende isso, é algo libertador, porque você fala, cara, eu não preciso ser perfeito, então tudo bem errar hoje, tudo bem errar amanhã. Eu vou apenas seguir o método muito fiel a ele, fazendo o que precisa ser feito de forma contínua, e o resultado ele vai vir como consequência. E aí eu vou conquistar minha consistência. Então vamos voltar aqui pro gráfico para você entender melhor. E aí após isso, o mercado ele capturou aqui em cima, capturou embaixo. Então qual que é a leitura que a gente teria? Que ele estaria trabalhando o interesse na alta. Já voltou em V, mostrando que é uma captura. É muito comum isso, tá? Capturas ele trabalha em V, ou seja, você não vai ver uma captura que rompe assim e retorna assim. Se não é reteste. Entendeu? A captura ela é em V, ela rompe com impulsão e volta com impulsão, característica de impulsiva. Então aqui eu consegui observar que ele retornou após essa captura e começou a montar uma característica aqui. Só que tinha alguns detalhes, porque apesar dele ter capturado buscando uma região de demanda relevante nessa faixa, ele tinha uma configuração que ele alinhou o micro também, que é muito importante quando a gente quer se tratar de zonas macros. Não dá para você simplesmente só ele buscou uma zona macro aqui, eu vou querer comprar. Não. É legal que você contextualize alguns detalhes. E aí o que eu observei? O mercado ele tinha um fundo que ele criou uma parada de preço aqui. Após ele renovar esse topo, a gente fez a inversão de fluxo, porque aqui é o boss, o break of story, tá? E aqui em cima do topo, após a renovação, qual que é o topo que fez a renovação? Esse aqui. Então aqui é o choque, é a inversão de fluxo, é o topo de proteção desse movimento de queda. A partir do momento que ele perde essa proteção, ele não continua, né? Ele perde essa proteção, ele inverteu o seu lado. A gente chama de flip. Então ele fez a virada, flip institucional. Então após essa virada de preço, eu comecei a buscar já configurações de compra. E aí a primeira análise que eu compartilhei após essa inversão de fluxo foi, a gente tinha essa zona de demanda que eu marquei aqui e tínhamos essa segunda zona de demanda aqui embaixo. E aí como que eu trabalhei essa característica? Ele estava mais ou menos aqui, como vocês podem conferir na imagem aí, tá? Bota aí para mim, editor. Essa configuração, o mercado ele viria trabalhar essa movimentação, criar indução, criar liquidez nesse ponto para buscar o próximo. E aí trabalhar na movimentação de alta, ou seja, realizar uma movimentação em característica impulsiva até essa região de demanda, não estaria condizente para a gente comprar aqui, no máximo uma alta temporária, para depois finalizar a correção aqui e de fato vir sua alta com muita lucratividade. Só que eu comecei a observar que o mercado ele estava estruturando já sua característica corretiva e induções acima do primeiro ponto de demanda. Ele estava em uma característica particular de bandeira de alta. Então é uma estrutura de correção que a gente tem. Ele estava exatamente nessa característica. Então o que eu observei? Faz sentido ele buscar essa região daqui de baixo? Não. Se ele perder essa demanda daqui, ele perde tudo. Então, na verdade, agora, se essa demanda daqui da Fair Value se tornou muito melhor que essa. E aí eu alinhei alguns detalhes que fizeram eu ter convicção que, cara, essa análise estava muito bem contextualizada. Que era o quê? Além da inversão de fluxo, além de alguns detalhes, eu puxei a Fibonacci do movimento impulsivo e visualizei que ele estava exatamente na área de 61.8, uma retração muito legal após primeiras correções. Elliott aborda em onda 2 e onda B, que é uma correção profunda no preço, busca níveis de 61.8 a 7.9,
tá? Então, o mercado ele tendia a trabalhar essa movimentação aqui de queda, buscando essa região de demanda para trabalhar alta. Então, foi quando eu peguei e compartilhei que a gente tinha essa taxa aqui de demanda de compra para a movimentação de alta. E aí, com isso, o contexto macro, de a gente trabalhar a continuidade disso daqui que a gente já tinha visto também da estrutura de reacumulação que eu expliquei para vocês. E aí, após isso, claro, eu atualizei eles novamente, quando ele vinha desenvolvendo que a região ainda estava válida. Por quê? Porque na primeira afobação, quando ele fez essa quedinha daqui, ó, e buscou essa zona de suporte da bandeira, muita gente fica ansiosa, porque olha isso daqui, se você não tiver com nenhuma marcação, você olha aquilo e fala, pô, ele chegou bem próximo da minha região, vai embora agora. Cara, não. O Warren Buffett tem uma frase que fala, em Wall Street não existe bandeirinha de impedimento, então você espera a bola na área, tocou aqui pro pai, ó, você chuta pro gol, tá? Você não precisa ficar correndo, saindo da área para buscar a bola, tá? Espera. Ah, e se a bola fizerem gol lá, do outro lado, o mercado for sem mim, deixa, você é atacante, não precisa fazer o papel do goleiro do outro lado, entendeu? Então, não existe bandeirinha, espera na área, se não chegar, tudo bem, a gente não tem problema em deixar de ganhar, tem problema em perder, nem em perder tem problema, se for controlado e dentro do planejamento, mas assim, tem que saber, entendeu? Então, deixar de ganhar, tudo bem, agora, ficar você tentando achar fundo aqui e achar que ele vai sem você, não precisa clicar. E aí, quando a gente olha isso aqui, eu falei, cara, o mercado ainda se encontra válido, ele testou somente o nível de suporte aqui da bandeira e vai ainda buscar essa região aqui para trabalhar sua movimentação de alta. Após isso, o mercado foi desenvolvendo, opa, cravou. E aí, nessa cravada, ele trabalhou a sua configuração, né? A configuração que a gente tinha dessa maneira, um risco ali de 65 pontos, eu peguei um pouco mais na rejeição, tá? Após confirmação, com o risco inicial ali de 90 pontos, e após ele desenvolver, eu comecei a realizar algumas atualizações. A primeira atualização que eu fiz após essa alta, muitos ficaram agoniados, e ficaram no chat também, comentando lá da sala, Zê, vai voltar, ai meu Deus, já quero e tal. Cara, eu tava fazendo os momentos de conduções, porque o que o mercado vai fazer, se ele vai explodir, se ele vai dar pouco, se ele vai bater stop, não está no nosso controle. Então isso não pode tirar a nossa energia, não pode tirar a nossa paz. A gente precisa dedicar energia e focar no que está no nosso controle. O que está no nosso controle? Gerenciar nosso risco, realizar uma boa análise, entrar no trade. Tá. Então, após isso, eu já entrei em uma boa análise, eu já gerenciei meu risco. E aí, quando o trade simplesmente volta, eu aguardo. Aqui, na verdade, eu tinha já reduzido o meu stop loss para cá. Por que você não botou já na mínima dessa cravada? Porque às vezes ele gostaria de fazer um movimento de renovação ainda, que a gente chama de manipulação micro, para depois desenvolver. Como eu visualizei que ele estava fazendo só um reteste e após ele começar a agredir aqui, o que eu fiz? Eu peguei o meu stop e trouxe para cá. Então, o meu stop loss já estava com 30 pontos de risco apenas. E eu tinha feito essa atualização para eles. Ou seja, para que ficar agoniado? Vai, não vai, porque ele demorou um pouquinho para desenvolver. Ele acionou aqui, era 3h45, aqui já era 4 horas. Então, assim, 15 minutos, né? 15 minutos ali, a galera agoniada vendo a boleta mexendo. Então, o que acontece? Aqui já está reduzido em 30 pontos. Você vai ficar mexendo? Vai botar no 0 a 0 e tudo mais? Não, cara. Mexe e de forma inteligente. Às vezes você vai querer tirar aqui, botar no 0 a 0 por conta de querer economizar 30 pontos. É o famoso pão duro de stop. É o famoso pão duro de stop. Porque você querer economizar 30 pontos de stop, às vezes você perde um movimento lindo de 500 pontos, 1000 pontos, 3000 pontos. Entendeu? Por conta de querer economizar pouquinho. Então não se preocupe. Mesmo que o trade tire, tem sempre novas oportunidades no mercado. Trabalhe com a técnica, a metodologia a seu favor. Se esse trade tirasse, eu cheguei até a comentar no chat com a galera. Galera, fique em paz, não sei por que vocês estão preocupados. Já fiz todas as conduções possíveis, já tá com risco, de mínimo de 30 pontos e tal. Agora é só deixar. E se ele não for? Se ele não for, o próximo trade paga. Se o próximo trade não pagar, o próximo paga. Tem toda uma gestão, entendeu? Por isso que é importante não operar extremamente alavancado, pois assim você consegue passar por um loss, passar por um 2 loss, entendeu? O meu método ele já tem uma assertividade gigantesca para quem domina o método em si, tá? O meu método não é uma técnica. Eu não sou trader de SMC. Eu não sou trader de análise técnica. Eu tenho a minha metodologia que eu desenvolvi com a junção base dela de análise técnica e SMC, de análise institucional.
Com base nessas, eu tenho insights e técnicas exclusivas desenvolvidas por mim para validar e filtrar cada característica dessas coisas. Então não é porque eu sei o que é um order block que eu opero só o order block. Não, a minha order block ela vai ser validada ou filtrada. Isso faz eu ter uma performance maior também. Então eu tenho experiência com minha própria técnica. Isso tudo faz parte do método e é o que eu ensino também. Então quando o mercado simplesmente vai desenvolvendo, ele ficou enrolado aqui já era 4h15, ou seja, já tinha passado meia hora da galera esperando o mercado se movimentar, já tinha nego zicando o Lula de sei lá o que, né? Tampa, mostra aí, mas tampa é quem falou, tá? Mas assim, já tinha nego zicando e querendo cravar até o fundamento e de fato, o mercado veio e depois teve esse movimento desenvolvendo e após ele confirmar essa bandeira, veio essa explosão também impulsionada pelo acontecimento que teve ali com o Lula no hospital e tudo mais, tá? Então, só que isso é algo que já havia sinalizado o gráfico já tinha o interesse de fazer isso de qualquer forma, entendeu? Notícia ou algo assim só deixa o mercado mais sensível para isso. Quando o mercado veio, ele desenvolveu essa alta aqui de simplesmente aqui é porque estava o risco minimizado, mas uma alta aqui da primeira configuração de rejeição com 39 vezes o risco e a configuração aqui no ponto de demanda, ó, no início, na taxa compartilhada com stop loss aqui de 54 vezes o risco, tá? Exatamente na taxa que eu compartilhei lá na sala, não lembro se foi 775 ou 770, mas foi exatamente aqui, ó. Mesmo se foi 775, ó, foi exatamente na mínima onde o mercado fez para trabalhar esse desenvolvimento absurdo na alta. E logo aqui, antes, o mercado havia mais cedo, né, deixado outra configuração. Eu tinha caído meu Wi-Fi, eu tava resolvendo ainda, tanto que esse daqui eu mandei pelo celular pra galera, mas teve essa configuração, ó, na order block, fluxo de baixa, ativo subiu uma estrutura corretiva de cunha, padrão de continuidade, né, deixou liquidez, o inducement aqui antes do ponto de interesse, quando ele buscou aqui é uma vendinha, e aí o mercado, e aí eu desenhei de fato essa configuração também, só não mandei na sala, e aí desenvolveu 1000 pontos de queda, então assim, 1000 pontos de queda, mais 3.500 pontos de alta, somando no dia 4.500 pontos com lindas configurações. Cara, o mercado é lindo. Como que você não vai ser lucrativo? Cara, toda a minha galera vai fechar o mês positivo, não tem como, cara. Como que você pega oportunidades como essas daqui e um dia, e uma operação, em duas e tal, e não fecha positivo? Essa semana a gente fechou muito positivo, as últimas 4 semanas fechando muito positivo. Então assim, o mercado não é sobre você ser perfeito. A assertividade a gente tenta manter alta, filtrar configurações e tudo mais, não é para ser lucrativo, é para potencializar nosso lucro. É muito bom a gente acertar trades com muita frequência, consequência, é bom para o nosso psicológico e faz a gente ganhar mais dinheiro, mas não é necessário isso para lucrar. Você só vai lucrar menos. Então, tipo, se você se você conseguir um trade desse, te pagou 10 vezes o risco, 20, 30, 40 vezes o risco, cara, tu fez um mês e uma entrada. Então, se seu stop do dia, vamos supor, por que você fez um mês e uma entrada? Porque vamos supor que você queira buscar 10 mil reais no mês. Então, você vai pegar e você vai dividir por 10. Por que por 10 e não 22 pregões? É porque 22 é a conta de padeiro, tá? Só funciona no papel. Você vai dividir por 10 porque você vai chegar ao mais próximo da realidade, que são 12 pregões de você ganhando e perdendo, ou seja, 12 pregões no 0 a 0. Dias que você não vai operar, dias que você vai ficar no 0 a 0, dias que você vai ganhar e o outro que você vai perder. Então 12 pregões para você ficar meio nesse ganha e perde. E 10 pregões ali que você vai ganhar e bater o take. Então você dividir por 10, então você tem que buscar em média ali R$1.000 de lucro por dia, né? E de stop algo em médio em relação a isso. Suas operações você vai dividir pelo menos em 3, mais ou menos, se você faz uma frequência de operações boas. 2 a 3, no meu operacional é tranquilo. E aí você dividiu por 3, então você vai arriscar em média R$300 na operação, sobre os 1.000. Arriscando R$300, você pegou uma operação dessa de 30 vezes o risco, eu não vou falar nem 50 vezes o risco, mas vamos botar aqui 30 vezes o risco, tá? 30 vezes o risco, ó, 30 vezes 300, você fez quanto? Você fez 9.000, ou seja, você bateu a meta do mês. Por quê? Assim como é 1.000 contra 1.000 no dia, 1.000 de take e 1.000 de stop, só que dividindo, a probabilidade de você bater take é muito maior do que você bater stop, né? Você também tem no mês. Então, assim como você não queria buscar 10.000 no mês, então, dividindo em 3 operações, uma entrada te permitiu fazer 9.000 de lucro. E aí você bateu o seu take do mês.
entendeu? E uma operação, olha que loucura isso. E ainda tem gente que, tipo assim, às vezes, porque a sala é exclusiva para mentorado, só que é por assinatura, ela não faz parte da mentoria, tá? E algumas condições e eventos específicos que eu faço de abertura da mentoria, eu chego a oferecer ali algum bônus para você estar por um período, mas ela é exclusiva para mentorados e eles permanece em assinatura. Tem gente que está comigo há mais de um ano. E então, se você vê de fato o valor que ela te agrega, e não é uma sala de ensinar, é uma sala de conhecimento prático, é muita experiência, muita coisa ali que eu ensino para eles diariamente, cara, não tem preço, né? E aí, cara, essa aqui foi a técnica, esse aqui foi o conhecimento, foi um trade lindo, eu corri dessa semana, pô, fiquei muito feliz, consegui cara, forrar, eu normalmente zoo falando pra galera, pô, forramos, pô, essa deixou a gente rico, só que, pô, às vezes é uma operação de 5 vezes risco, 10 vezes o risco realmente te dá uma lucratividade muito grande, mas não, essa literalmente deixou rico, porque foi um movimento explosivo, grotesco, nem se a pessoa quisesse conduzir o stop gain, antes dela conduzir o stop gain, o mercado já tinha dado 30 vezes mais, entendeu, do que ela esperava. Então, cara, foi um trade lindo, o mercado ele é maravilhoso, se você tiver paciência, se você estiver preparado, você pode falar o que quiser, foi sorte, foi sei lá o que, cara, a sorte tá ali para quem tá preparado, tá? Foi um trade maravilhoso, assim como esse trade teve vários, teve do Bitcoin que falaram que foi sorte, eu cravei a mínima do Bitcoin no gráfico de 4 horas e ele simplesmente desenvolveu uma alta grotesca também, eu acho que foi lá embaixo. Não, foi aqui, ó, exatamente aqui, ó, eu tinha compartilhado uma configuração bem parecida, 40, pô, desenvolveu 50% de alta, muito risco à toa, também teve do dólar 6 lá embaixo, então assim, cara, o mercado ele é lindo, se você souber e operar com técnica, com conhecimento, com profissionalismo, e é por isso que eu faço os conteúdos para você, para te ajudar nisso, para te ajudar a chegar mais longe. Agora que chegamos ao final de mais um vídeo de ouro, eu quero saber de você, curtiu esse conteúdo? Deixe nos comentários, gosto de ler os feedbacks de vocês e assim trazer conteúdos de cada vez mais qualidade. Espero ver vocês nos próximos vídeos, não deixe de assistir os conteúdos aqui que vão aparecer agora, um grande abraço, valeu!